Começando mais um estudo semanal para a semana do dia 26 de agosto, última semana do mês. E antes eu começo a falar minha análise para essa semana, peço que você se inscreva ao canal. A opção vai estar abaixo desse vídeo. Ative o sininho para receber notificação todos os dias dos meus vídeos. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Eu vou fazer a revisão rapidinho aqui de sexta-feira, dia 23. Depois eu sigo com o estudo semanal. Então, começando primeiro em relação ao dólar. Então, falando já em relação ao gráfico de candles, análise técnica dólar sexta-feira, o que tinha aqui sexta? Lembrando que sexta o foco em relação à notícia programada era o discurso às 11 horas, né, lá do Fed. E era um discurso importante, né, que a semana estava girando em torno desse discurso. Chegou a fazer um movimento, só que não criou tanta tendência assim. A abertura do dólar aqui foi um gapzinho de baixa. Nós tínhamos um canal em relação à quinta-feira, que era esse canal aqui de alta, o preço estava trabalhando dentro dessa deriva. O primeiro candle já rompe, faz aqui um pullback. Esse candle 4, por exemplo, seria gatilho de venda? Alguns critérios muito importantes aqui, eu não entro nessa venda por causa da falta desses critérios. Por exemplo, 9 VWAP, nós não tínhamos ainda. O preço ficou andando de lado, e aí quando a 9 cruza a VWAP, que era nesse caso esse candle 13 aqui, tem um grande risco para pensar em venda. O primeiro deles estar próximo da 200, apesar disso até teria risco retorno. Só que o outro problema maior era o fato deste fundo aqui não estar demonstrando tentativa nenhuma assim, de força vendedora. Pelo contrário, parecia que o movimento não estava querendo reagir. Nós tínhamos aqui um possível quadradinho, por enquanto, um retângulo até aquele momento. Arriscado pensar em vendas aqui, era abertura do à vista nosso também. O movimento até caiu, mas a gente vê que foi uma queda em forma de mini deriva, então não foi aquele movimento tão forte assim. Chegou a abertura do norte-americano aqui, 10,5, não reagiu o suficiente, só fez esse pullback, e aí esse pullback foi depois aí veio o discurso. Pensar no 23, até o Matheus perguntou no pregão se era venda, algumas coisas muito importantes. Do candle mesmo, nem o candle fechou abaixo da média de 9, então fica completamente viável em relação ao candle, fora o tipo do pullback também. E nós estávamos aí diante de um discurso que ia começar, a gente não ia saber a direção desse discurso. Claramente depois foi para baixo, como é que eu ia saber, né? Possível trap zone também aqui em relação à média de 20 e 200, então não vejo aqui a operação. E o movimento acabou caindo forte durante o discurso, chegou a cair aqui, o LS ativou, chegou numa região importante, quase anulando o movimento de alta todo do dia anterior da quinta-feira. Pensar em reversão durante movimento de notícia é muito perigoso, por isso que eu não faria compras aqui. Espero o discurso acabar e depois pense em alguma coisa. Quando o discurso acabou, é que o movimento já estava horrível. Pensei em vendas longe das médias, pullback ruim. Respeitou o fundo, não deu operação aqui de contra em relação à média de 9, passou por cima, 9,20 ficou fraca. Depois jogou para baixo de novo, renovou o fundo, mas foi uma renovação falsa. Acabou aqui respeitando topo, poderia então ser canal, que realmente foi esse canal até o fim do dia ali. E aí o movimento na parte da tarde ficou bem fraco, com baixo volume, candles de baixa intensidade, muito doji, candle de rejeição muito próximo, bem complicado aqui. Então, sinceramente, eu não vi algumas oportunidades seguras, não. Talvez se não tivesse discurso, alguma venda aqui com risco retorno de 1 para 1 seria interessante, mas com discurso aqui fica completamente, infelizmente, inviável. E aí, antes de falar do estudo semanal, falar em relação ao índice, que foi um cenário bem mais complicado, na minha opinião. Sexta-feira nós tivemos aqui um gapzinho de alta, só que abriu em torno das 2.200. As 2.200, que reflete a 20 lá dos 60 minutos. Aqui nós temos também, em relação à quinta-feira, uma pernada de alta, então aqui era a região de retração do dia anterior. Se eu marcar a retração, nós estávamos em região aqui de primeiro ao terceiro nível, trabalhando entre esses três níveis aqui de FIBA. Então, um cenário bem complicado, junto com as médias também sem tendência. Eu não vejo o que fazer nessa região aqui, ficou bem travado. Então, assim, travado mesmo. E aí, quando deu, deixa eu marcar aqui em relação à hora, esse candle forte aqui começou a puxar, né, para cima, começou a acionar stop de quem está vendido, deu um pouco de euforia aqui em relação a esse candle, o discurso começou. A 9 passou para cima, pensar em compra aqui eu acho perigoso, porque eu já estava verificando a possibilidade de ser um possível alagamento, já que nós tínhamos topos aqui ascendentes e fundos descendentes, então isso aqui poderia já ser um alargamento. Então não fiz essa compra aqui. Tinha a questão também de ser o discurso, né, durante o discurso.
Espera o movimento passar, respeitou justamente a LT do alargamento, voltou, fez outro pullback, não vou caçar compras aqui, o pullback foi agressivo. E aí quando estava preenchendo alguns critérios para pensar em compra, que talvez seria a possibilidade de comprar aqui, não vou, né? Porque já está confirmando que tem uma LT do alargamento. Tem vários testes na média de 9 e está formando aqui pra gente pivôs muito fracos. Começando a subir aqui, indicando fraqueza desse movimento de alta. O movimento acaba respeitando essa região aqui. Que se eu for marcar em relação ao primeiro pernada do dia do candle 3 a 1, era 161. Então respeitou o topo aqui dessa projeção. Travou, voltou, quebrou a força da 9, da 20 e aí o movimento ficou horrível. Trap Zone da 20 com a 50 ficou travado. Olha o tanto de doji nessa região, volume muito fraco. E aí até o fim do dia já não vejo mais o que ser feito. O movimento aqui não teve uma boa tendência. Movimento confirmado com alargamento. Respeitou esse topo e fechou aqui em torno das médias sem tendência. Então, horrível, horrível cenário. Não vi nenhuma oportunidade segura aqui sexta-feira. Então, sexta não fiz nada. E aí, falando em relação ao estudo semanal, aqui começando em relação ao dólar, última semana de agosto. Última semana que vem já começa aí setembro. E aqui falando em relação primeiro ao mensal, o que está acontecendo, já que faltam alguns dias para acabar o mês. O candle aqui do mensal tá muito interessante. Espero que esses próximos 5 pregões não anule esse movimento de baixa e acabe fechando positivo. Espero que não. Espero que fique negativo. Desse jeitinho. Porque aí a gente confirma, né? Vai confirmar a força dessa resistência aqui. Vai ser o primeiro mês negativo do ano. E aí, se, né? Porque quase chegou a testar a mínima de julho, só que não conseguiu romper. Se acontecer de um candle assim fechar bonito esse mês, no mês de setembro, se houver o rompimento da mínima, fica bem interessante uma correção maior para confirmar para a gente o mercado realmente lateral aqui. Então o mensal tá bonitinho, espero que fique desse jeito. Se o cenário inverter e fazer esse candle aqui anterior, aí vai complicar tudo. Então por enquanto maravilhoso. Em relação a tamanho, é um dos maiores candles que a gente tem aí já tem um bom tempo. É uma variação muito forte que nós tivemos esse mês, 510 pontos de máxima a mínima, é muita coisa. Então, assim, aqui em relação a corpo, para anular o corpo, teria que subir 200 pontos. Será que essa semana vai fazer isso? Não é possível. Subir 200 pontos e ainda por cima fechar um candle positivo? Ah, mas vai ser muito corno se o dólar fazer isso. Aqui em relação ao semanal, a gente teve uma defesa muito forte há 2 semanas atrás, né? Que foi essa barra enorme aqui. A semana passada foi uma semana muito ruinzinha. E aí, essa semana que finalizou, nós já tivemos um movimento até maior, né? Meio expressivo em relação à variação, só que um candle horrível, doji. E aí, nós temos a máxima bem longe, a mínima também tá longe. Essa semana vamos ver se vai romper a máxima da semana que passou ou a mínima aqui. Espero que seja a mínima, porque em tempo gráfico maior, quer dizer, menor, isso aqui pode ser um possível ombro, cabeça, ombro para a continuidade do movimento de queda. Esse cenário seria bem interessante. Voltar para baixo dessa região aqui, que é uma região de troca de polaridade importante, ó. Tá respeitando bastante, inclusive. Em relação aqui a IFR, só lembrando, o mensal estava comprado, né? E corrigiu, tá ficando saudável de novo. O semanal aqui estava também, mas corrigiu ao longo dessas últimas semanas e chegou na média 20. Tanto é que esse movimento que a gente teve na semana passada foi um repique normal. Um repique normal aqui da média 20, a reação dela, então tranquilo. E o movimento aqui junto com a média de 9, quer dizer, por enquanto, sem uma reação compradora tão forte. O candle doji aqui não indicou para mim ainda uma força da média 20, sendo que é o primeiro toque dela depois de muito tempo. Por enquanto, vamos ficar observando para ver se ela vai reagir ainda. E aí, talvez essa semana fazer uma barra compradora. Espero que não seja uma barra tão forte a ponto de anular esse movimento vendedor aqui. E depois, pra gente confirmar realmente o oco de queda. Tá um cenário perfeito para isso. Falando aqui em relação ao diário, o diário confirma que já tá até bonito para começar a fazer esse oco. Ainda mais que sexta-feira fez aqui como se fosse um bear 180 em relação ao movimento de quinta. Então está maravilhoso aqui. Médias não tenho necessidade de olhar porque a média 20 está meio flat. Aqui nós temos realmente um cenáriozinho bonitinho de candle, hein? Se romper a mínima aqui de sexta, a gente pode ter o teste dessa região desse fundo aqui, para tentar confirmar esse possível oco. Olha que movimento bonitinho que está fazendo. Então, possível venda
aqui a um curto prazo em relação ao dólar. Médio prazo também, que está esticado ainda em tempo gráfico maior. E aí, por isso, essa região que eu tenho esse caixote aqui, preto, segue sendo muito importante. E também esse caixote que eu tenho aqui em cima, que é como se fosse o topo do segundo ombro por enquanto. Então, o primeiro ombro é a cabeça e o possível segundo ombro, por enquanto, o topo está aqui. Desde que não rompa essa máxima, o oco ainda está confirmado. Aqui em relação, deixa eu ver, do diário, tá bom. 60 minutos aqui que a gente tem. Deixa eu tirar esse canal de alto, não importa mais. Jogar pra frente aqui o topo desse segundo ombro. Eu vou tirar esse caixote aqui. Por que eu vou tirar? Porque esse caixote era importante, porque nós tivemos um ocói aqui embaixo. E aqui era a linha do pescoço. Confirmou o ocói, voltou para a região e não respeitou essa linha do pescoço. Então isso aqui para mim não é uma região tão importante mais. Em relação ao ocói que nós tivemos nesse fundo, se eu marcar alvo para cima é como se já tivesse chegado no 100%, que era um alvo provável de chegar. Então, tirar esse caixote aqui. Vou deixar esse aqui também de baixo, eu vou deixar ainda porque nós tivemos um gap aberto. Então seria interessante deixar ele aqui ainda, mas o mais importante é o preto lá embaixo. O preto aqui é importante, é a linha do pescoço que nós temos aqui desse grande oco do macro. Então, regiões aí próximas para a gente ter atenção em relação a essa semana. Médias aqui no 60 eu não vejo tendência delas. A 200 também tá flat. Então, aqui é price action puro. É acreditar que o movimento vai fazer aqui um segundo ombro perfeito. Em relação aqui à VWAP, a VWAP do mês está aqui em cima. Então, por isso que eu acho que essa semana ainda não deve, talvez, acontecer o rompimento desse fundo. Deve ficar trabalhando aqui em torno dessa região, espero que fique quietinho aqui, para não ficar tão longe da VWAP. Não é normal o dólar ficar, assim, nos últimos dias se afastar. Quando acontece isso, geralmente depois busca a VWAP, vamos supor que caia forte, mês seguinte talvez busque essa VWAP aqui. Então, eu espero que não precise fazer isso. O preço trabalha aqui ao longo dessa semana, e aí na próxima semana, em setembro, a gente tem um rompimento aqui dessa região. Não precisa fazer essa semana esse rompimento. É um rompimento muito importante, ainda mais com rolagem de contrato para acontecer de dólar, que é horrível quando acontece isso em rolagem de contrato. Então, ficar próximo. E ficando próximo, a gente pode esperar um mercado até travado nessa região aqui, juntamente com as médias sem tendência. Então, em relação ao IFR 60 minutos, está ok. Para os 5 minutos aqui, a gente teve um movimento com Fair Value Gap, tá? Fair Value Gap durante o discurso, teve um aqui, esse aqui é até pequeno, mas o principal está aqui, ó, justamente no início da tendência. Então, a gente pode ter um retorno para testar novamente esse Fair Value Gap, ficar mais próximo da VWAP, o movimento ficar mais nessa região aqui. É o mais interessante. E aí, na outra semana, ressaltando, espero que seja um movimento de queda. Médias aqui para amanhã, a gente tem um canal, então eu tenho que marcar esse canal aqui para facilitar a visualização, que é uma possível deriva. Trocar de cor aqui. Caso abra ainda dentro desse canal, tomar cuidado. Deve trabalhar talvez ainda dentro desse canal enquanto não houver rompimento. Não vejo outras médias tão fortes assim. A 200, por exemplo, foi rompida para cima, foi rompida para baixo. Não está tão forte. Então, tomar cuidado em relação a esse canal aqui. Preço bola, nós voltamos para o patamar de 5,50 de novo. 5,50 é muito forte, tanto é que o preço está travado nessa região, porque é a região dos 5,50. É um preço muito importante, teórico. Então, aqui brigando nessa região por enquanto. Então, deixa brigar aí essa semana. E aí, na outra semana, a gente tem um movimento talvez de tendência. Já em relação aqui ao índice, terminando em relação ao dólar, então, o índice, falar em relação ao mensal do Ibov primeiro. O mensal do Ibov está, assim, absurdamente maravilhoso. O contexto macro confirmando o cenário que eu acreditava de rompimento. Mas eu não queria que o rompimento tivesse feito nesses últimos dias, dessa forma como está esticada, porque pode ser rompimento falso. Por enquanto, na data de hoje, né, aqui dia 25, amanhã considerando que é 26, segunda-feira, por enquanto, se fechar aqui muito próximo dessa máxima histórica aqui, não vai ser um rompimento assim tão forte. É importante que o rompimento seja mais afastado. Aqui, por exemplo, nós tivemos esse topo, e aqui fez o rompimento. O que aconteceu? Foi um rompimento falso. Voltou. E agora que está tentando novamente romper essa máxima histórica.
Então é interessante que se for para ser um rompimento realmente forte e afastado, tem que fechar longe, tem que fechar longe dessa máxima aqui. Faltam mais 5 pregões para o mês. 3 barras, então, consecutivas de alta, forte, interessante. Nós tivemos 4 aqui, depois correção, 2, correção, 4, correção, 4, correção, 4, correção, 4, correção. Então, se tivermos o mês de setembro também em alta, a gente pode estar diante, muito próximo de um movimento de correção. A barra aqui é muito forte. É uma barra que, em relação à média, que confirmou esse pivôzinho de alta, só que tomar muito cuidado porque o IFR está quase sobrecomprado. E isso não é legal, porque nós tivemos aqui o IFR sobrecomprado antes da pandemia, veio a pandemia e jogou o preço lá para baixo, e nós não tivemos outro realmente em nível de sobrecompra esticado. Nós tivemos um toquezinho aqui, respeitou, e se tocar, será que vai voltar? Mas eu tomaria muito cuidado se avançar demais, tá? A última vez que avançou, a gente sabe o caos que aconteceu depois. Foi um movimento muito forte. O dólar aconteceu isso em relação a essa correção dessas últimas semanas, porque sobrecomprou também lá no mensal. Então, por enquanto, não é algo assim a preocupar, mas ficar de olho, porque o fechamento próximo dessa máxima pode ser rompimento falso, o IFR está quase sobrecomprando, e aí pode indicar que esse movimento não vai tanto para cima, infelizmente. Por isso que eu queria uma correção. Eu queria que tivesse feito uma correção antes de romper a máxima histórica. Infelizmente não fez isso. Semanal aqui, a gente tem 3 semanas de alta, indicando que essa última semana teve rejeição no topo. E está sobrecomprado já. Ficou sobrecomprado aqui e teve correção. Nós tivemos aqui um movimento, assim, respeitando muito o IFR ao longo dos últimos anos. E nós estamos nessa região agora. Eu não posso menosprezar esse indicador, é muito forte. Sem falar que está longe da média 20, não é normal de ficar tão longe assim. É importante aqui também ressaltar algumas coisas. Nós tivemos um OCOI. Se eu marcar a projeção da cabeça com a linha do pescoço para cima, primeiro alvo cravado. Se eu marcar em relação ao segundo ombro daqui para cá, nós tivemos 100%. Então, temos algumas confluências aqui já. É região de 135 mil pontos, 136 também já chegou. Então, possível trava pode acontecer uma correçãozinha leve aqui, até porque subiu de forma esticada, sobrecomprado, ressaltando novamente. Saiu da região de sobrevenda e foi lá na sobrecompra, né? Então, tende a respeitar aqui também esse movimento. Fora isso, aqui, deixa eu ver o que mais. A linha do pescoço, que é essa região toda aqui acabou sendo rompida mesmo. Essa linha que eu tinha marcado aqui era em relação à máxima, infelizmente foi rompida, então eu vou atualizar para cá. Nossa máxima histórica está então em 137, praticamente arredondado no preço bola. Aqui em relação ao diário, o diário, coisas importantes aconteceram. Primeiro, uma sequência absurda de força compradora. Eu vou até dar para ignorar o fato desse candlezinho aqui, PFR, que teve, porque literalmente o movimento do dia seguinte, assim, arrastou o que teve de movimento vendedor no dia anterior. Então, isso aqui tudo de alta não é normal. E foi um movimento muito mais forte que essa alta que teve aqui e muito parecida com a alta do final do ano passado. Então, foi uma alta realmente chata, nada saudável, e era por isso que eu não queria que tivesse feito o rompimento da máxima histórica que atrasa dessa forma. Porque pode ser um rompimento falso justamente pelo jeito como subiu. E aí a gente vê que começou candle de rejeição, e na quinta-feira fez esse mega candle bonitinho aqui, que poderia ser 1, 2, 3 de venda. Aí eu falei, se sexta-feira romper a mínima desse candle, confirma o padrão. Não rompeu. Tá desqualificado o padrão? Ainda não. Se houver o rompimento desse fundo é importante, se houver rompimento desse também é importante. Então, desde que não renove máxima, por enquanto, ok, padrão aqui ainda pode acontecer. Média a 20 do diário está longe, está sobrecomprado, por isso que movimentos de força compradora eu não acho mais interessante, porque nós não temos mais aqui possíveis regiões de liquidez. Máxima histórica já foi rompida e agora só temos esse topozinho aqui, que é um topo recente. Então, tá esticado, sobrecomprado no diário, quase, tá praticamente sobrecomprado também no semanal, quase no mensal. Compras aqui não acho mais interessante. Eu achava interessante pensar em compras ainda aqui no rompimento, porque tinha liquidez. Agora eu não vejo aqui compras tão interessantes. Querer comprar topo, não acho legal. Outra questão aqui, então, nós temos esse afastamento das médias, né? Isso é importante ressaltar.
Aqui, se eu mostrar a MED 9 nem foi testada ainda, está aqui embaixo, então tem espaço para correção. Nós temos aqui também em relação o LS, né? O LS que não é normal também, sobrecomprado. Então, algumas coisas muito importantes que quando o LS também ativa, que é mais forte do que o IFR, aí nós temos possível correção para acontecer também. Outra coisinha aqui, acho que do diário era isso, apenas ressaltando que o movimento não está legal para pensar em compras aqui. Isso em relação ao Ibov. Falando aqui em relação ao futuro, o diário também é a mesma coisa. Estava querendo formar 1, 2, 3, mas não houve a confirmação do padrão 1, 2, 3 aqui. Então, por enquanto, tem muito espaço para correção ainda. E o candle de sexta foi um doji. Voltando para o Ibov, que não tem um gap aqui da rolagem, 60 minutos, foi muito louco o que fez aqui. Nós tivemos aqui o teste do terceiro canal de Keltner, algo que não é comum de acontecer. Então, o movimento acabou respeitando com um topo duplo aqui. Eu lembro que eu cheguei a fazer uma operação, acho que de venda aqui nessa região. Voltou, infelizmente, mas a gente vê que está formando topos descendentes, tá? Topos descendentes aqui, legal, em região de Keltner, muito forte. A gente vê que a MED 20, que estava toda forte aqui nesse movimento de alta, já quebrou a força. Mas aí vem a questão, que geralmente quando chega em Keltner assim, o movimento tende a ficar bastante travado depois. E já começou com a MED 20. Cruzou para baixo, cruzou para cima, cruzou para baixo. Uma indicação de possível mercado lateral prestes a acontecer aí. Então, não estou com grandes expectativas de uma correção maravilhosa, não. Porque chegou de uma forma muito agressiva aqui em Keltner. Então, se eu penso que talvez o dólar deve ficar travado para ficar mais próximo da VWAP mensal essa semana, o índice também está com cara de fazer isso. Queria que não. Queria que tivesse uma correção mais aguda, mais forte, seria bem interessante. A VWAP aqui em relação ao mês, quer dizer, o contrato recente, respeitou. Se eu for olhar isso, é uma possível confirmação de que a gente deve ter um mercado travado em torno dessa VWAP do mês, quer dizer, o VWAP do contrato atual. Se eu olhar o contrato aqui com o contrato anterior junto, aí tá lá embaixo. Mas eu acho muito improvável de cair dessa magnitude, porque seria quase 5 mil pontos. Não acho que isso aqui vai acontecer, não. Então, vamos considerar em relação a esse contrato mesmo, já que está mais próximo da VWAP, deve ficar aqui próximo esse final desse mês. Aqui, o que mais? Retração nessa pernada aqui. A gente vê que o preço está trabalhando dentro dessa região de retração, então sem definição de tendência. Pensem só, se eu desenhar aqui, nós tivemos um movimento travado na quarta, tendência na quinta, uma correção na sexta, e nós estamos, se amanhã abrir nessa região aqui, que área que é isso aqui em relação à teoria de Down? Possível correção complexa ABC, uma possível região de trava, porque nós não estamos operando topo, porque o topo está lá atrás, nós não estamos operando fundo, porque o fundo está lá embaixo, nós estamos operando no meio. Uma região muito estranha de se analisar. É por isso que os movimentos ficam estranhos aqui nessa região. Então, é uma fase de correção complexa e que se juntar com o ICOF, aqui pode ser o começo, né, da distribuição. Já que eles jogaram o preço para cima, aqui pode ser o momento que eles comecem a realizar, distribuir, melhorar seu preço médio. E a gente começou a verificar no fluxo esses dias que alguns players que jogaram o preço para cima, tipo Morgan, começou a vender nessa região aqui. Então, eles estão largando da força compradora e começando aos pouquinhos aqui soltar seus contratos que eles carregaram ao longo desses dias. E justamente em regiões onde grandes corretoras aí recomendam o varejo a comprar, né, para dar liquidez. Enquanto eles já estão querendo vender, o varejo aí recomendando, não só para o Ibov, estou falando para vários tipos de ações compostas da B3, recomendando compra em topo, né, às vezes. Então, ajuda aqui o movimento da liquidez para eles. Outra situação aqui, dos 5 minutos, agora possíveis marcações. Vou tirar esse LT do alargamento, não é interessante aqui. O movimento está trabalhando em torno das médias. Eu não vejo ainda uma confirmação de lateralidade, mas pode vir a formar sim aqui. Então, de marcação mesmo, dá um zoom afastado. Vou deixar um caixote nessa região dessa máxima. Acho que é interessante aqui para indicar que é a nossa máxima histórica. Acho importante também, deixa eu mudar aqui. Acho importante também marcar lá de baixo do fundo. E por enquanto só. Por enquanto só. Aqui também compõe uma região de troca de polaridade forte.
esperar para ver se o preço vai trabalhar dentro dessas duas regiões e fica lateral, porque mais do que isso, esperar aqui para ver se vai começar o início de uma pernada de correção, né? A, B, C, ou então quer dizer, pernada 1, 2, 3, 4, 5 de down aqui para queda. O movimento esticou bastante, né? E isso aqui pode ser talvez um grande ombro, cabeça, ombro, muito estranho para uma correção. Mas esperar para ver, porque o movimento aqui foi muito agudo, esse movimento de alta, e ainda sem definição de uma possível correção forte para baixo. O movimento ainda está muito forte, muito, muito forte. Eles não vão deixar o preço cair tão fácil, não vão, porque eles estão aqui, vamos supor, você está comprado com muitos lotes, e você quer realizar, você quer sair da operação. Não é bom para você o preço começar a cair rápido demais, porque senão você que está comprado aqui, imagina, você tá com esse lucro todo nesse preço aqui, e aí você quer realizar, mas você não pode realizar de uma vez porque são muitos lotes. E aí você sabe que você não pode realizar de uma vez e o preço tá caindo e você, puta merda, eu não posso sair de uma vez. Mas ao mesmo tempo, se eu não sair de uma vez, eu vou perder todo o meu lucro que eu fiz aqui. Então o melhor para eles é essa fase de distribuição, que o preço fica travado, lateralizado, para dar oportunidade de eles largarem suas posições sem prejudicar o médio deles. Então eles conseguem largar todos os seus milhares e milhares e milhares de contratos aqui sem prejudicar o lucro deles. Então é assim que mais ou menos funciona a ideia que nós temos da fase de distribuição de Elliott. Por isso que é tão interessante entender isso. E aí, aqui em relação a algumas ações, né, setor financeiro praticamente que foi o que puxou, o mesmo cenário para o setor financeiro. É ele que está puxando, é ele que também precisa de correção, é ele que tem possíveis alvos, é ele também que fez 1, 2, 3 aqui que não foi acionado. É ele, é o setor financeiro que puxou, é o que está idêntico, é o espelho do Ibov. Não teve outro setor tão forte assim puxando, foi o financeiro. Então, nos dias que está corrigindo o financeiro, o Ibov está igual. Então, a gente teve o padrão de 1, 2, 3, porque também o financeiro puxou esse padrão 1, 2, 3. Então, tá sendo assim, nosso espelho, nosso guia, nossa bússola, para ver como que vai ser o movimento do dia. Independente, talvez, da situação da Petro e Vale, focar muito no financeiro, tá? Vamos supor que o financeiro esteja 0 a 0. E a Vale esteja subindo 2, Petro subindo 1. Vai ficar o Ibov no 0 a 0? Bem improvável, porque aí o financeiro não está atrapalhando e nem ajudando. Está neutro. A gente então deve seguir o caminho Petro e Vale. Agora, por exemplo, nesse dia que teve aqui de queda do IFNC. IFNC caiu muito forte, tipo 2% de baixa. Isso é muita coisa. Aí se Petro está subindo meio, Vale está subindo 1,5%, infelizmente vai ser uma briga aqui. Porque temos financeiro de um lado puxando para baixo e duas outras grandes puxando para cima. Mas o peso do financeiro é muito maior aqui nessa questão. De 2% do financeiro é muita coisa. E aí acaba, às vezes, levando o Ibov na direção do financeiro, como aconteceu aqui. Então, por isso que tem que ficar de olho. E se acontecer de todas irem para o mesmo lado? Aí é sangue. Aí é sangue. Se acontecer todas para o mesmo lado, no sentido para cima também, é um movimento bom. Mas ficar sempre atento a esse bendito financeiro, que é o que está puxando. Aqui, em relação a um desses do setor financeiro, nós temos o YouTube, que foi o que acabou puxando bastante nesses dias aí. Renovou máxima histórica, confirmou o padrãozinho aqui. Ombro, cabeça... Opa, peraí, deixa eu ver. Ativar o Ctrl+J, Ctrl+K. Fica mais fácil. Nem sei de onde... aqui. Ombro, cabeça, ombro muito estranho, tá? Muito estranho mesmo, sendo que essa região era um topo importante. Nós tivemos 2 semanas muito fortes aqui do YouTube. Um dos papéis que ajudou. Bradesco também ajudou, então... praticamente todos os bancos aí. Mas outros setores não, tá? Nós não tivemos aqui, por exemplo, small caps, que é small, né? Pequeno demais o setor aqui. Tentou ajudar nessas últimas semanas, mas não é tanto quanto o financeiro. E tá muito longe de suas máximas históricas aqui. Muito, muito longe. E junto com o fato lá fora também, que nosso Ibov dolarizado não está próximo de região importante. E vem o fato do dólar estar em alta também, então se pegar o valor do Ibov e dolarizar, nós não temos esse movimento de alta maravilhoso dolarizado. Então, o EWZ nosso é praticamente isso, o Ibov junto com o dólar aí, dolarizado, a gente vê que por mais que o nosso Ibov esteja rompendo o máximo histórico, o EWZ não está, porque o dólar também está subindo, né? Então não tem como aqui, e aí a gente está longe de algum topo importante.
Aí falando em relação, já aproveitando dos índices lá fora, nosso EWZ está, por enquanto, respeitando a SLT. Se respeitar a SLT, tende a ficar travado aqui, respeitar como resistência. Por enquanto está respeitando como resistência. O movimento aqui fez esse fundo duplo, né? Se eu desconsiderar esse dia aqui que saiu do padrão e pegar em relação a esse fundo, jogar para cima, nós temos o primeiro alvo já cravado desse fundo duplo. Possível região de trava. Em relação ao S&P, o S&P está muito próximo de máxima histórica de novo. E aí eu me lembrei desses dias atrás de algo que eu comentei há acho que uns 2 meses, e eu não lembro que dia que foi que eu comentei, se foi durante a revisão da semana ou estudo semanal, não lembro. Mas foi uma coisa que eu vi no Twitter de uma pessoa comentando, comparando o movimento que a gente teve alguma época, alguns anos para trás, com o movimento que estava com cara do S&P fazer. Era durante essa fase aqui, ó. Tava querendo corrigir. E aí, não sei se vocês lembram, né? Mas eu lembro exatamente que a pessoa mostrou assim: será que vai fazer isso aqui? A queda que aconteceu. A pessoa desenhou uma alta e desenhou também um rompimento e depois fez um rompimento falso e para fazer agora um movimento muito mais forte de queda. Tá acontecendo isso aqui por enquanto, tá? Tá acontecendo exatamente como eu tinha desenhado, comparando um movimento histórico importante que nós tivemos do S&P há uns anos atrás, junto com a questão de juros e etc. E aí eu tava lembrando disso aí. Ainda mais que o movimento subiu sem volume. Então isso aqui é interessante ressaltar. E já eu vou comentar por que eu acho que isso deve acontecer também com o vídeo que o Igor postou. Outra coisinha interessante aqui em relação a um dos setores que mais puxaram o S&P, né, que foi o Nasdaq, tecnologia, não tá na máxima histórica como o S&P, tá? Então aqui tá com cara de fazer um topo menor. Sei não, tá com cara de topo menor, começar a ter uma falta de correlação aqui em relação ao Nasdaq e S&P. O Dow Jones está próximo de máxima, está muito parecido com o S&P. Parece até que o S&P e o Dow Jones, no caso, né, estão subindo muito mais por outros setores do que de tecnologia agora. Legal isso, né? Porque nesse movimento de alta foi tecnologia, não foram outros setores. E aí agora parece que está sendo o contrário. Nós temos o dólar muito, muito forte. Inclusive já abriu aí o futuro e está próximo de mínima do ano passado, de dezembro, né? Então, assim, quase um ano aí. Mas a mínima do ano passado mesmo é aqui, nessa região de julho. E dizem, né, que 100, que é o preço aqui, é um preço muito importante. É como se fosse um preço teórico de suporte e resistência. Para cima de 100, o dólar está valorizado no mundo. Para baixo de 100, o dólar está desvalorizado. Nós estamos na boca da tampa aí do 100. Então vai ser uma região bem interessante para acompanhar essa semana, viu? Como o dólar vai reagir lá. Porque aqui na quinta tava com cara de 1, 2, 3 de compra, não acionou e veio essa sexta e foi pancada para baixo e nessa região desse fundo aqui. Então, para quem opera câmbio aí, se tiver talvez operações de stop nessa região desse fundo, se acionar vai trazer um fluxo vendedor bem interessante de se acompanhar. Vou tirar essa LT aqui, não me importa mais. O macro, então, nós estamos numa região muito importante de dólar que não chegava desde dezembro do ano passado. Tem esse topo aqui de outubro e se romper é só lá embaixo agora. E isso é bem legal, viu? Bem legal como que o dólar vai reagir essa semana. Será que vai desvalorizar? Mas, aqui, pegar essa liquidez. Juntando o VIX está numa calmaria, voltando para a calmaria de novo, só que uma calmaria não parecida com aquela época ali atrás, ó. Porque depois que começou essa volatilidade aqui, as barras estão bem maiores. Mas voltou para um patamar bem calmo, abaixo de 20, muito tranquilo. Eu tô mais atenta ao movimento do dólar ultimamente, do movimento do S&P também lá fora, tô bem de olho nisso. E aqui em relação ao petróleo apenas comentando, respeitou aqui região de suporte. Vamos ver se vai, por causa dessa situação lá de Israel de novo, que intensificou, será que aí vai engatar mais um movimento de alta do petróleo? Pode interferir na questão da Petrobras aqui e também do preço repassado, né? As refinarias, etc, etc. E possivelmente inflação também. A questão aqui do ouro, tomar cuidado, tá? Ouro máxima histórica pode influenciar o movimento aí dos índices. Não sei se essa questão do final de semana lá em Israel vai afetar aí as bolsas nessa segunda-feira. Juros americanos está ok, tá caindo como era de se esperar porque estão realmente esperando um corte. Aqui eu tenho que marcar agora uma região de
suporte importante, que é esse aqui, que chegou a romper. Então, marcar aqui agora desse fundo. Vou tirar essa LT, vou deixar esse canal de baixo ainda. Aqui em relação a outros índices, ok. O que eu queria comentar mesmo é, antes de eu falar do vídeo já do Igor, que eu achei muito interessante, que é o famoso pivô do Fed, né? Que eu nunca cheguei a pesquisar assim, mais aprofundado. Eu achei esse vídeo muito legal sobre o que é pivô do Fed, o que é pivô, né? E pivô geralmente a gente conhece como um movimento, eu pelo menos ensino pivô como se fosse o acionamento desse último topo aqui, para continuar, por exemplo, o movimento de alta. Só que na verdade lá é um pouco diferente. A ideia do pivô é uma reversão. Então vamos supor que o movimento está subindo. O pivô é quando a gente tem esse topo aqui para voltar. É uma análise, uma interpretação diferente. Isso é um primeiro ponto que eu não sabia, comparando em relação a gráfico. Outro ponto é que nós temos diferentes. Deixa eu passar aqui para frente. Que quando temos essa fase de virada, né, que pivô do Fed é em relação aos juros. E nós estamos para reduzir. Lá, o Fed está para reduzir os juros nos Estados Unidos. Todo mundo sabe disso. A questão é a magnitude. E aí dizem que quando os juros caem, a bolsa sobe. A teoria, mas nem sempre em relação aos Estados Unidos isso acontece. E aí que eu achei muito interessante esse vídeo aqui, comparando alguns eventos, o mesmo tipo de situação, quando o Fed teve esse pivô, esse corte rápido. Nós tivemos aqui, por exemplo, nos últimos quase 24 anos, lá em 2000, nós tivemos um corte, o pivô, né, que foi uma redução forte. E aí, depois, em 2007, que inclusive foi a crise lá de 2008, caiu forte. Nós tivemos também em 2019, que caiu forte. Nós estamos diante de um possível movimento também dos juros para cair. E aí, ele estava falando algumas coisas que eu já falo sobre a inflação, né, que quando a inflação sobe, a gente tem a questão de uma das tentativas de controlar a inflação alta é o corte de juros. Só que eu achei aqui uma outra coisa interessante, que eu acho que é no próximo slide aqui, que ele cita a possibilidade de ter que cortar juros. É por causa da inflação ter já controlado ou é porque o setor de emprego, trabalho está ruim? Como assim? Por exemplo, agora, o Fed está querendo reduzir os juros. Qual é o motivo da redução por trás? Isso que eu não tinha interpretado. Porque se estiverem reduzindo porque a inflação se controlou, tá maravilhoso, e o emprego segue ok, controlado, isso é muito bom. Quer dizer o quê? Que a economia em relação ao mercado de trabalho está ok, está boa, e conseguiu de qualquer forma controlar a inflação. Só que historicamente nem sempre vai acontecer isso. Nas últimas vezes não foi isso que aconteceu. Aí vem a questão. Será que dessa vez eles vão reduzir por causa da questão da inflação? Acho improvável, porque a inflação lá não está 100% controlada. Então é mais pela questão do mercado de trabalho, ainda mais que teve a revisão do payroll nessas últimas semanas aí, que reduziu muito, muito, muito mesmo o corte de vagas criadas. Então eu acho que a redução vai ser pela questão de desemprego descontrolado. Então, cortar para isso, não cortar por causa da inflação controlada. E aí, justamente isso eu achei interessante, que então existem diferentes motivos para cortar os juros. Logo, diferentes reações do mercado financeiro. Então, a gente tem que descobrir por que o mercado, por que o Fed está reduzindo. Está com cara da situação de ser da questão de mercado de trabalho. E não porque controlou a inflação, porque eles não controlaram a inflação ainda, a meta do ano. E aí, como que o mercado reage quando é a questão de desemprego, né? Que foram dos últimos anos, que foi o que muito aconteceu. Aí, aqui, nós temos, deixa eu carregar, uma média, uma média mesmo, mostrando como que o mercado estava antes do corte de juros e como que o mercado ficou depois. Mas cada uma dessas linhas mostra alguma coisa. Por exemplo, essa linha vermelha aqui mostra um cenário maravilhoso, que é aquilo que não tem recessão, uma situação que não tem recessão, mercado de trabalho está tranquilo e que controlou a inflação. É um cenário maravilhoso, que não é o que aconteceu nas últimas vezes que cortaram os juros. O que o índice fez? O índice simplesmente subiu e teve ótimas altas aí até 24 meses, 2 anos depois do corte que foi aqui, ó. Agora, por exemplo, no caso de recessão, né? De recessão antes de 1990, que é essa linha aqui mais ou menos, essa cor aqui, e depois de 1990, tá?
Nós tivemos até um movimento aqui, quer dizer, diferente. Antes de 1990, os índices reagiam de uma forma de alta, que é a teoria, né? Uma forma na alta, na teoria de juros caem, bolsa sobe. Só que depois da década de 90, não foi bem isso que aconteceu. Se for um caso de possível recessão, de corte de juros meio que tentando controlar a situação do mercado de trabalho ali, e a inflação não está controlada, nós temos aqui um movimento de queda, tá? Que é essa linha laranja para o índice lá fora. Então a gente tem um momento até que pode talvez ficar em alta um pouquinho depois do corte, com essa euforia de cortar os juros, mas depois tem um movimento bem negativo pelos próximos 2 anos, que é o possível cenário que a gente pode ver, e junta com o possível cenário em relação ao que eu falei do S&P. Estar com cara de chegar setembro, ter o corte de juros, houver rompimento aqui dessa máxima, pegar liquidez, atrair bobo que acredita nessa teoria de juros cai, bolsa sobe sempre, e depois vem pancada, porque cria-se liquidez nessas regiões, e vem queda forte para confirmar talvez um topo duplo enorme nessa região aqui, tá? Junta com isso. Por isso que eu gosto de tentar encaixar macro com gráfico. O gráfico às vezes já está avisando o que deve acontecer, que isso que eu estou comentando foi algo que eu vi uma pessoa comparando um gráfico de outro evento parecido, que ia fazer essa correção, depois ia trollar. Nós temos uma alta sem volume, tá com cara de primeiro romper para depois voltar uma queda forte. Agora, esse daqui, deixa eu lembrar que gráfico que era esse aqui, confirmando a questão que quando a gente tem aí a economia norte-americana entrando em recessão, nós temos aí, felizmente, um movimento de queda, e quando não tem recessão, tem um movimento de alta. Então depende muito do motivo que o Fed vai cortar os juros, tá? A gente tem que ficar de olho em relação a isso, que por enquanto está com cara de que vai cortar, porque a situação do mercado de trabalho já está sentindo, o payroll veio cortando muito, foi um susto aí, e a inflação, mesmo assim, não está dentro da meta do ano. Agora, em relação à notícia da semana, essa notícia, geralmente, última semana do mês, tende a ter algumas coisas bem interessantes. Aqui, juntando com o fato que tem a virada do contrato do dólar para quem opera dólar. Segunda-feira, geralmente, Boletim Focus, lembrando, ultimamente, Boletim Focus eu nem abro, eu sei que tudo vai vir pior do que a semana passada. Tem algumas aqui antes do pregão, então já deve abrir, já reagindo, mas notícia realmente durante. Tem algumas que não é de movimentar, então eu não tenho foco aqui em ficar preocupada com notícia amanhã. Terça-feira já tem algumas antes, também o gap já vai precificar, os primeiros candles também. Durante o pregão não tem nada, então por enquanto segunda e terça de boa, em relação ao que está programado, né? Quarta-feira também, por enquanto, não. Estoque de petróleo bruto não é de movimentar, que triste. Então, segunda, terça e quarta. Quinta-feira nós temos aqui muita coisa na zona do euro. Antes do pregão tem algumas coisas pra gente aqui também. IPP na abertura, e aí depois começa PIB dos Estados Unidos. Muito importante, uma das que eu mais gosto de ver, junto com payroll, IPC, aqui PIB também é bem relevante, tomar cuidado, 9,6. Pedidos iniciais para o emprego também junto, então 9,6 aqui, tiro, porrada e bomba, tomar cuidado, quinta-feira. Caged às vezes nem sai essa hora, fala que vai sair, às vezes não sai. Tem discurso aqui no fim da tarde, mas ok. E sexta-feira, talvez não deve ter nada. Algumas coisas na zona do euro, aqui antes da abertura, algumas coisas importantes nossas, durante a abertura também. Tem quinta e sexta PCI, muito importante, tá? 9,6 e depois nada mais relevante. Mas lembrando que isso que eu falei, que segunda-feira tá com cara de não ter nada de notícia relevante e tudo mais, mas a gente tem que tomar cuidado em relação ao que tá acontecendo lá fora, não sei se vocês viram, mas intensificou novamente os ataques da Hezbollah e Israel, na região de Líbano. Então, como que o mercado vai reagir? I don't know, não sei. Inclusive, deixa eu ver aqui se já tem algumas bolsas abertas. Não vai ter. Aqui nem o futuro, por enquanto, não. O mercado ainda vai demorar um pouquinho. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é como que o mercado vai reagir em relação a isso. Se essa escalada em relação a Israel ali vai afetar alguma coisa. Porque segunda-feira mesmo, amanhã, não tem muita coisa programada. Fora isso, acho que era só isso que eu tinha que dizer. Isso aqui eu achei muito interessante que eu acabei de ver hoje. E algumas coisitas essa semana. Não estou com muitas expectativas para amanhã, porque o gráfico dos dois aqui, deixa eu tirar esse Ctrl+J, Ctrl+K,
Os dois estão numa região que pode indicar possível lateralidade, o índice está numa região pior. O dólar aqui até está formando um canalzinho de baixa. E tem um gap aberto lá embaixo. Então, os dois estão em região de meio de tendência. O dólar aqui, se for desenhar esse movimento de alta, nós estamos mexendo no meio dessa tendência. Isso aqui é um ponto para voltar a subir? Ou isso aqui é um ponto para ficar travado? Ou isso aqui é um ponto para fazer a simetria de retorno até esse fundo? Eu odeio essas regiões, tá? Não gosto dessas regiões. Porque se for desenhar, é muito melhor você operar, por exemplo, aqui, para pensar em compra, quando você já tem confirmação que esse fundo está respeitando. Aqui em venda, por exemplo, você está confirmando, né? Você tem confirmação de que o topo está respeitando, vai cair. Pensar em bater contra aqui é interessante, mas pensar em bater contra aqui, nem sempre. A depender do tipo do pullback, fica ruim de se bater um contra aqui nessa região. Por isso que aqui pode ser uma trava para voltar a cair, uma trava para começar um movimento de alta e romper essa máxima. Então, os dois estão numa região que tá assim, de teoria de down, básica de tendência, tá numa região chata. Acho que era só isso que eu tinha que ressaltar então.